E em mais um episódio do Conexão Imigração USA, nesse momento de tanta mudança política e legal nos Estados Unidos, eu, Renata Castro, advogada de imigração, estou abordando temas imigratórios com esclarecimentos legais que podem ser de grande valia para você, brasileiro, imigrante, aspirante a imigrante que está acompanhando os desenvolvimentos legais nessa nova era que alguns chamam da Era Dourada, The Golden Age, mas imigrantes têm chamado de Despair Age, o momento de desespero agora que o presidente Donald Trump e todo seu gabinete decidiram usar uma postura muito mais dura em relação à acomodação de imigrantes nos Estados Unidos. Imigrantes esses que contribuem de uma forma econômica e social que já se sente a falta dessa contribuição nesse momento de tanta incerteza, nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas do presidente Trump, de posse do seu segundo mandato, depois de um breve período, de um mandato do então governo Biden, que inicialmente reverteu as políticas anti-imigrante de Trump, mas depois foi taxado como muito liberal. E no centro desse debate se encontram imigrantes que, em grande maioria, não têm histórico criminal, mas que estão nos Estados Unidos em violação do seu status e se encontram com medo da nova realidade que a vida deles pode encontrar mediante um encontro com a polícia imigratória. No programa anterior eu falei a respeito de como se portar em certas situações, principalmente no debate relacionado à eliminação do direito à cidadania mediante nascimento em solo americano, que é o Birthright Citizenship, que deriva, de um termo do latim, jus soli, aquele que nasce no solo, é cidadão daquele solo para país que tem isso codificado na sua Constituição. Os Estados Unidos passando agora por uma grande disputa legal e os fóruns federais estarão em todas as turbinas aceleradas, porque existe sim um interesse por parte de forças econômicas, não só imigrantes, em fomentar esse intercâmbio de imigrantes que trazem não só a força de trabalho para os Estados Unidos, mas eles trazem também dinheiro e muito conhecimento. Uma das ordens executivas assinadas pelo presidente Trump, que não foi muito debatida até agora, visa aumentar o número de casos de cidadania que são investigados e reabertos para uma possível desnaturalização. É importante saber que indivíduos que se tornaram cidadãos naturalizados dos Estados Unidos não estão completamente protegidos de uma revisão ou auditoria por parte do governo federal. Em casos como esse, o governo pode sim, arbitrariamente, reinvestigar o processo que esse indivíduo iniciou para obter a sua cidadania e determinar se houve fraude ou se houve o indivíduo escondeu alguma informação que seria material, que teria impacto ao processo imigratório dele ou dela. Isso daí estou falando, como a gente diz em inglês, em legalese. Mas quando a gente fala no português claro, quem se encontra em maior risco de ter processos de cidadania decididos controversamente aos seus interesses, contrários aos seus interesses? Primeiro, indivíduos que tiveram casamentos questionáveis, casamentos falsos, como diz aí na rua, o casamento Silvio Santos. Nem sei se a gente poderia chamar de casamento Silvio Santos, mas termos aleatórios usados para identificar uma prática ilegal, que é o casamento que visa apenas burlar leis imigratórias americanas. O que é um casamento verdadeiro? Qual a diferença de um casamento verdadeiro para um casamento falso? Casamento verdadeiro não é aquele aonde eles têm filhos ou compra-se uma casa. É um casamento aonde houve a intenção, no momento do casamento, das partes viverem como um casal, de se apresentarem para a comunidade como um casal, e não houve a intenção exclusiva de burlar leis imigratórias. Então, se você casou e não deu certo, seu casamento não é falso. Se você casou por um arranjo financeiro, daí você cometeu uma fraude migratória, conhecida como sham marriage. Indivíduos que são condenados por um casamento falso
ou que a imigração conclui que entraram num casamento falso, mesmo num casamento posterior verdadeiro, não se documentam mais por um relacionamento familiar. A penalidade para uma situação como essa é bem dura. Então, o governo americano buscando, nesse momento, expandir o seu departamento que cuida de investigar e desnaturalizar indivíduos. É importante ressaltar que o governo vai estar agindo dentro da lei fazendo isso. Mas isso é um comportamento incrivelmente atípico, já que nos últimos 8 a 9 anos, apenas 11 casos de desnaturalização foram iniciados em fórum federal. Mas o governo Trump está pronto para fazer o que ele considera, e seu gabinete e seus eleitores consideram, como necessário para enforçar as leis imigratórias nos Estados Unidos. E talvez atuando de uma forma que é bem diferente do que vimos no passado, uma América mais acomodativa, mais acolhedora do imigrante, de um ponto de vista até econômico. Porque, como eu disse, o imigrante vem para os Estados Unidos trazer muita riqueza com o trabalho gerado aqui e com os investimentos que traz de fora do país. Muita gente perguntando, a gente quando passou o primeiro programa, fomos assim bombardeados com perguntas, porque se você não sabe, a gente tem uma página nas redes sociais, Conexão Imigração USA, onde você pode se comunicar com a gente. E uma das perguntas que a gente mais recebeu foi: quem tem filhos nascidos nos Estados Unidos, mediante uma possível, mas muito improvável, certificação da ordem executiva de Trump, eliminando a cidadania por nascimento, ou até mesmo um posicionamento futuro por parte do Congresso e do Senado, eliminando o direito de cidadania no nascimento. O que acontece dessas crianças que são filhas de cidadãos americanos e que hoje que são cidadãos americanos e que são filhos ou filhas de indivíduos que não têm status. Essas crianças não perdem a cidadania retroativamente, porque elas obtiveram a cidadania no nascimento, e isso é um direito adquirido e incancelável. Ou seja, seu filho nasceu nos Estados Unidos, no momento que ele nasceu, a cidadania por nascimento era vigente na Constituição americana, ele será cidadão americano por todo o período de vida dele. Então, para você que está assistindo esse programa, que está com muitas dúvidas, a imigração e o governo Trump se posicionam no momento com uma política de busca e apreensão em qualquer tipo de lugar. Escolas, igrejas, hospitais, lugares que anteriormente eram considerados de alta sensibilidade e proteção, porque via-se neles uma função social que eliminava ou reduzia grandemente até o envolvimento de imigrantes ou de membros da sociedade com crime. Por que eu estou falando isso? Se você que está nos assistindo tem um negócio ou uma igreja ou qualquer tipo de estabelecimento, saiba que você também tem direitos de demandar do agente imigratório um mandato judicial. Não é uma busca individual como um NTA. É um mandato judicial assinado, então, por um juiz, e você tem o direito de solicitar uma cópia desse documento antes da entrada desse agente imigratório para uma inspeção dentro desse edifício. Quando a gente fala edifício, não é só um prédio, é uma estrutura física aonde você tem um direito constitucional à privacidade. Então, para que a justiça possa entrar nesse edifício, é preciso que ele tenha um mandado de busca e apreensão. Só que depois que você abre a porta e convida ele, aí você não tem como pedir o mandato de busca e apreensão. Então, para você que está assistindo e que está apreensivo, essas informações podem fazer toda a diferença. É importante a gente lembrar que, como imigrante, a gente continua tendo direitos nos Estados Unidos. E nesse momento de grande ebulição legal, o imigrante precisa estar empoderado com dados que podem sim proteger os seus direitos. Então eu vou responder algumas perguntas que foram enviadas para a gente aqui no programa e eu espero que, se você ainda não mandou a sua pergunta, você mande nas redes sociais Conexão Imigração USA, e quem sabe em uma dessas perguntas eu vou estar esclarecendo uma dúvida que você que está em casa possa ter a respeito de imigração. Vamos lá? A primeira pergunta que a gente vai estar recebendo aqui é:
Já mudou algo para quem tem processos na imigração? Gente, se você tem um processo na imigração, a lei que vai ser utilizada para analisar o seu caso não é a lei futura. Então, uma mudança posterior, ela é inaplicável a um processo porque a lei que vai ser utilizada é a lei do dia que você submeteu esse caso. Então, para você que está apreensivo, que está com medo de iniciar um processo, busque ajuda legal, busque acompanhamento de um profissional qualificado, porque isso sim pode fazer toda a diferença no seu processo imigratório. Vamos lá, porque a gente tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Posso ser preso numa audiência imigratória? E essa é uma excelente pergunta. No passado, indivíduos não corriam risco de detenção no momento de uma audiência imigratória. No entanto, o governo passou a permitir, dentro do Department of Homeland Security, dando autorização ao Executive Office of Immigration Review, a capacidade de dar autorização ao ICE, que é a Polícia Imigratória. Então, Executive Office of Immigration Review é a agência que supervisiona os fóruns imigratórios. Então, foi dada autorização para o ICE de atuar dentro das salas de espera de fóruns imigratórios em todos os Estados Unidos. Isso quer dizer que todo mundo vai ser detido na audiência? Pelo contrário, o governo tem interesse que você compareça às suas audiências, porque isso significa que você está cumprindo com as ordens judiciais. No entanto, vai precisar acontecer um monitoramento do que vai acontecer mediante esses casos. O indivíduo que está com um processo pendente pode ser detido, não costuma ser detido, e ele não é deportado, ele ou ela, até que o seu caso seja concluído e o período de apelação cumprido. Nesse momento, é importante lembrar que, apesar da possibilidade real, mas remota, de detenção durante uma audiência imigratória, se você não comparece à audiência, você vai ter uma das ordens de deportação mais difíceis de serem revertidas, que é uma ordem chamada in absentia. In absentia é um termo em latim que é em ausência, que é quando você simplesmente ignora, ou porque não foi notificado, ou porque não quis ir, ou por N motivos, a intimação judicial para comparecer a uma audiência imigratória. E aí, se você tem uma ordem judicial in absentia, você vai estar numa situação imigratória muito mais difícil, porque reabrir essa ordem de deportação é uma dos trâmites legais mais difíceis que a gente, como advogado, encontra no curso da nossa atuação. Se você casar com um cidadão americano, por exemplo, e vier abrir uma possibilidade de legalização, você está à mercê da benevolência de um juiz imigratório em reabrir esse caso para que você possa receber o green card. Então, pese os prós e os contras antes de decidir não ir para essa audiência. Vamos para mais uma? Vamos lá. A pergunta mais comum tem sido: e se eu viajar de avião, não tenho status? Gente, imigrante indocumentado e viajar de avião é um risco, porque a imigração pode sim questionar o seu status em aeroportos, aleatoriamente e sem nenhuma justificativa. Em aeroportos não há direito constitucional de acesso a um advogado, ou seja, você pode ali mesmo ser detido por você estar fora de status, levado para um centro de detenção imigratório e ou ser, dependendo da sua situação, mandado embora, se você já tiver uma ordem de deportação, ou ter que cumprir essa pena enquanto aguarda uma decisão judicial da sua possibilidade de permanecer nos Estados Unidos ou não. O meu apelo como advogada e como alguém que luta pelos direitos dos imigrantes nos Estados Unidos é apenas um: não deixe que falsas informações atrapalhem as possibilidades futuras de você se legalizar e não deixe que essas falsas informações possam criar um pânico desnecessário, porque a sua condição de imigrante indocumentado já é geradora de ansiedade. Eu continuo acreditando que imigrantes têm um papel fundamental na economia americana e que em um momento ou outro encontraremos como país uma resposta legal para permitir a estada desses imigrantes que, assim como eu e você, contribuem tanto para esse país.
Domingo que vem eu tô de volta aqui no Conexão Imigração USA, falando de imigração e quem sabe trazendo mais notícias, boas notícias para você que é imigrante brasileiro e que mora nos Estados Unidos. Até domingo que vem.